Ora, então sejam bem-vindos ao curso de iniciação ao trading da XTB. O meu nome é Pedro Aires e sou eu que vou apresentar então o primeiro módulo deste curso, composto no total por 4 módulos. A finalidade deste primeiro módulo será então dar a conhecer aos traders os conceitos, os produtos essenciais para iniciar-se então nesta jornada que é o trading, dando também ao mesmo tempo a conhecer a nossa premiada plataforma, a X-Station 5. A organização então deste módulo vai ser composta da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vamos perceber o que é um CFD. Em segundo, vamos cruzar-nos pelos conceitos elementares do trading, tal como a alavancagem, os pips, o spread e a negociação em margem. De seguida, vou fazer uma análise mais abrangente da nossa plataforma, a X-Station 5, finalizando este módulo com uma explicação sobre os principais produtos negociados no trading, tal como é o Forex, os índices, as matérias-primas, as ações, os ETFs e as criptomoedas. Então, começamos pela pergunta: o que é um CFD? É importante perceber o que é um CFD porque é o principal derivado financeiro negociado no trading e que permite a muita gente, independentemente dos seus capitais, conseguir entrar em várias negociações. Quais são as suas principais características? Como já dito, são produtos financeiros derivados, são alavancados e podem ser utilizados para lucrar com a subida do valor do ativo ou com a sua descida. São produtos financeiros derivados porquê? Porque na verdade o ativo em causa não é seu, apenas está a especular se os preços vão subir ou descer. E tenhamos como exemplo o facto de você ter ações em bolsa. Quando você compra as ações da empresa X, em troca recebe um certificado de ações, que é um documento legal que comprova que aquelas ações lhe pertencem. Ou, por outras palavras, fica com algo palpável em mãos que até que decida vender as ações, de preferência para obter lucro. No caso dos CFDs, no entanto, essas ações da empresa X não lhe pertencem. Está simplesmente a especular e potencialmente a lucrar quanto aos movimentos do preço da ação X. Pode também gerir essa posição online, o que torna todo o processo mais barato e rápido que formas de trading tradicionais. No entanto, note que se os mercados não oscilarem na direção expectável, o trader pode ter prejuízo. São produtos alavancados porque significa que com um depósito inicial relativamente pequeno consegue ganhar exposição a ativos financeiros cujo valor é muito superior ao seu depósito. O que também significa ao mesmo tempo que vai ter um maior retorno do seu investimento que outras formas de trading. Como já dito também, tem a particularidade. Imaginemos as ações quando as compramos, uma ação em concreto, palpável, como eu já mencionei anteriormente, é do nosso único e exclusivo interesse que essa ação valorize de modo a sermos beneficiados. Um CFD permite-lhe que com a ação ou com qualquer outro produto financeiro você beneficie quer da subida, quer da descida do valor desse ativo, dependendo se terá comprado ou entrado longo ou vendido o produto entrando curto. Mas agora passamos então a falar mais aprofundadamente então de estes termos como é a alavancagem. A alavancagem permite ganhar uma exposição no mercado, como eu já disse, com um depósito relativamente mais pequeno. Imagino que veja uma alavancagem de 10 para 1 em relação ao depósito inicial. Essa é a quantidade disponível naquele mercado, ou seja, só precisará de 10% do valor do ativo para poder negociá-lo.
Passando aqui a um exemplo prático na nossa plataforma. Estamos no mercado Forex, mais concretamente no Eurodólar, um dos ativos mais populares entre os nossos traders. Para contratar um lote de Eurodólar seria necessário, sem qualquer tipo de alavancagem, 100 mil euros. Como a XTB proporciona uma alavancagem de 1 para 30 no Forex, e neste ativo em concreto, o trader só precisará de ter 3,33% do valor do ativo, ou seja, como podem constatar, do valor de contrato de 100 mil dólares, apenas é necessário ter 3.330 euros, aliás, corrijo, euros e não dólares, e a margem necessária seria apenas de 3.330 euros para se poder expor a um contrato deste tamanho. O que é que isto significa? Imaginemos que então o euro valorizava, aliás, este ativo valorizava e passaria de 100 mil para 100 mil, valorizava 5%, o que significaria que o contrato passaria a ser 105 mil euros. Esses 5 mil euros, você com esta alavancagem então lucraria 5 mil euros apenas investindo os 3.330. De seguida, falando dos PIPs. Bem, o PIP é uma abreviatura de Percentage in Points, ou Price Interest Point, ponto percentual. Um PIP é a menor variação possível que o mercado pode oferecer. É o tamanho de um PIP que muda conforme o mercado em questão, também. Forex, índices, matérias-primas. Por exemplo, podes reparar que a maior parte das moedas tem um preço que abrange 4 casas decimais. Regressando aqui ao nosso euro-dólar, temos aqui estas 4 casas decimais. Sendo que a quarta casa decimal prefaz então um PIP. O contudo é algo que não acontece em todos os pares, nomeadamente no dólar yen. Como podem constatar, um PIP é a segunda casa decimal. Pode determinar quanto vai ganhar ou perder por PIP, utilizando o tamanho do lote para aquele volume de troca. Por exemplo, regressamos mais uma vez aqui ao nosso euro-dólar. Uma transação de um lote dá-lhe um valor de um PIP de 9,26€. Se este ativo valorizar 10 pips, ou seja, digamos aqui passar para 1.0808, significaria que o trader ganharia 92,06 e 60 cêntimos. Já ao contrário, também aconteceria caso o ativo desvalorizasse os tais 10 pips, o trader teria então um prejuízo de 92,06 €. É muito importante. Isto denota que é muito importante saber o valor do PIP antes de fazer uma transação no mercado, porque só assim terá a noção de qual o seu potencial prejuízo ou lucro. Que isto é uma das vantagens então da nossa calculadora embutida, que também mais para a frente passarei a explicar com maior detalhe. Mas, por exemplo, quando negocia em mercados financeiros, são-lhe fornecidos dois preços: o preço de compra e o preço de venda. O preço de venda é sempre mais baixo, como podem constatar, e é a diferença deles que se denomina o spread. Passamos então para o terceiro conceito. Quando efetua uma transação no mercado, o spread também é o custo dessa posição. Quanto mais estreito é o spread, mais baixo é o custo dessa transação. Quanto mais amplo é o spread, mais elevados são os custos. Pode também olhar para os spreads como a distância mínima que o mercado tem de se movimentar a seu favor até começar a lucrar.
Muitos traders questionam-se quando nós abrimos uma nova posição no mercado. Quando nós abrimos uma nova posição no mercado, essa posição começa perdedora. E isso é nem mais nem menos do que o valor do spread que nós tivemos que pagar. Como podem constatar aqui, abri um microlote e neste momento encontra-se no vermelho porque foi o custo do spread. Retomando esta vantagem, nós aqui com a nossa calculadora embutida, ao contrário do que se passa, por exemplo, na MetaTrader 4, uma plataforma muito popular entre os traders mais experientes. Aqui o PIP e o spread são, e tal como os swaps, são calculados automaticamente, ou seja, facilitando muito a vida dos traders, principalmente então aqueles que têm menor experiência e salvaguardando de certa maneira os seus investimentos, visto que na MetaTrader 4, uma vez que estes valores não são calculados automaticamente, há o risco de traders menos experientes entrarem em trades e rapidamente perderem todo o seu investimento. De seguida, passamos aqui para o seguinte capítulo deste módulo, a introdução à nossa plataforma, a Xstation 5. Já tivemos a oportunidade de mexer um pouco na nossa plataforma. Como já também referi, esta plataforma é feita a partir da MetaTrader 4, mas pronto, mais moderna, com um melhor layout, com mais funcionalidades, com a nossa poderosíssima calculadora embutida, que desde já é provavelmente um dos elementos mais úteis incluídos na nossa plataforma. Mas vamos por partes. Deste lado temos a janela de mercado, que é onde podemos introduzir os nossos ativos favoritos, que queremos acompanhar, que acompanhamos com maior regularidade. É muito fácil, a partir desta secção, podemos adicionar os nossos favoritos apenas procurando os ativos neste campo de busca. Pronto, temos aqui o Bitcoin, vamos já adicionar o Bitcoin aos nossos favoritos, clicando nesta estrelinha, adicionar aos favoritos. Cá está ele. Da mesma maneira que se eu quiser retirá-lo dos meus favoritos, basta voltar a clicar no mesmo campo, que agora tem um pequenino caixote do lixo para remover dos favoritos. É também através desta janela de mercado. Podemos imediatamente abrir um gráfico dos nossos ativos favoritos, clicando então no ativo e abrir um gráfico. Ainda na janela de mercados, se não usando a modalidade da barra de busca, podemos sempre usar este campo superior, onde estão divididos os ativos por categoria. Temos aqui o Forex, com as major, os pares major, os minor e os emergentes. Temos os índices acionistas divididos por continente. Temos aqui a da América, podemos notar que a considerável parte são dos Estados Unidos. Ásia Pacífico e Europa. Temos também aqui as matérias-primas, divididas por categoria, matérias-primas agrícolas, de energia, como é o petróleo e o gás, metais industriais, o cobre, o zinco, o alumínio, o níquel, e os metais preciosos, como é o ouro, a prata e a platina. Temos então as criptomoedas, que alerto desde já que connosco a XTB proporcionamos CFDs de criptomoedas e não a criptomoeda em si. Temos aqui uma ampla escolha.
onde não faltam as mais populares, como o Ethereum e o Bitcoin. Temos stocks e ETFs, também eles só na modalidade de CFD. Passando aqui para esta barra superior, também se calhar uma das características mais importantes, temos campos dedicados a vários assuntos pertinentes, começando pelas notícias. Todos os dias a nossa equipa de research partilha notícias onde se inclui uma abertura dos mercados, um trade do dia, notícias de última hora, ou seja, informação relevante sobre imensos mercados e imensos ativos que podem ser determinantes quando tomamos a decisão de investir ou vender um certo ativo. Temos também o calendário económico. O calendário económico também é uma ferramenta indispensável, porque é aqui que estão calendarizados os principais anúncios macroeconómicos, como os subsídios de desemprego, a evolução do PIB de um país, os índices de preço ao consumidor, a produção industrial, vendas a retalho, ou seja, um incontável número de dados macroeconómicos que muitas vezes têm um impacto determinante na evolução do preço dos nossos ativos. Aliás, também temos este separador que serve precisamente para isso, para medir o grau de importância deste dado macroeconómico, sendo que o vermelho e 3 pontos é alto, o amarelo e 2 pontos médio e o verde de 1 ponto baixo. Depois também inclui o valor anterior desse anúncio, o valor publicado e a previsão. A análise de mercado, ou o seu sentimento de mercado, também é bastante interessante para perceber para onde é que os traders estão mais virados neste momento. Percebemos assim se há uma tendência compradora ou uma tendência vendedora em vários ativos. Aqui podemos constatar que a maioria dos traders está neste momento a comprar euro-dólar. O contrário passa-se em dólar-iene, onde temos a maioria a vender. Também muito importante, não fosse uma das coisas, uma das principais ferramentas de aprendizagem, os nossos vídeos educacionais, temos aqui então o nosso separador de educação. Como estou com a minha conta demo, não consigo aceder aos vídeos, mas pronto, passando para uma conta real, ficamos então com acesso a todo este material que passa pela abertura do mercado. Todos os dias é realizado uma análise, uma sucinta análise do que podemos esperar para os mercados no dia de hoje. Todos os dias os nossos traders também dão a conhecer oportunidades de entrada no mercado, partilhando aqui vídeos com a respectiva análise técnica e fundamental e o porquê de poder ser um potencial investimento ganhador para os nossos clientes. Da mesma maneira que fazemos aberturas de mercados, temos aqui o fecho de mercado, onde é feito um resumo do que aconteceu no dia de hoje e de que maneira podemos tirar partido, se calhar, para o dia seguinte com estas informações. Mais uns tutoriais de como utilizar a nossa T-Station 5 para complementar o que estou hoje aqui a ensinar-vos. E alguns webinars sobre vários assuntos relativos aos mercados, como podem constatar pelos títulos. Também realço que temos aqui a nossa Trading Academy, onde, dividida por tópicos, podemos testar os nossos conhecimentos de maneira a evoluir, onde tudo termina com um pequeno teste para perceber se a informação foi bem recolhida. Aqui temos o histórico
das operações. Vou passar para a minha conta demo, só para terem uma melhor ideia, visto que nesta conta real não tenho transações. Como podem ver, este histórico permite-nos ver o que foi já negociado na sua plataforma, os seus ganhos, os seus carregamentos, o seu prejuízo, por aí adiante. Pode delimitar o espaço de tempo que quer ver sobre as suas transações, ou pode simplesmente colocar tudo para conhecer o seu histórico na totalidade. Neste caso, nesta conta de demonstração, este é o código, este é o histórico total. À semelhança aqui da nossa janela de mercado, também é possível criarmos aqui alguns separadores onde podemos acomodar os ativos da maneira que mais nos apraz. Por exemplo, como podem ver, eu faço aqui uma separação para matérias-primas, onde incluo as matérias-primas que tenho mais interesse em acompanhar. O mesmo para as criptomoedas. Ou para os índices acionistas, ficando eles todos aqui disponíveis. Como é que podem fazer isto? Basta virem aqui, adicionar um novo, escolher um nome. Como podem ver, este está vazio. Podem então arrastar o ativo que tem à vista na janela de mercado. Como temos aqui o DAX, que na nossa plataforma é o D30, DE30. E pronto. Ele fica disponível então neste novo agrupamento de ativos que eu estou interessado em acompanhar aqui no curso. Posso também procurá-los por aqui. Outro índice, por exemplo, o S500 ou Nasdaq, que é o seu nome oficial. Na nossa plataforma damos o nome do S500. Aqui do lado esquerdo temos então várias ferramentas onde temos os indicadores, linhas de tendência, fazer formas para identificar cunhas, por exemplo, os Fibonacci, entre outras ferramentas, como podemos ver, o GANFAM, Andrews Pitchfork, etc. Se já houver aqui, se já sabe os indicadores que procurem em concreto, basta então fazer aqui uma pesquisa. No meu caso, já os tenho, uma média móvel exponencial, adicionaria e ela aparecia como vocês podem ver no meu gráfico, ou uma média móvel simples. Pronto, as opções são bastantes e temos uma grande oferta de indicadores para todos os gostos dos traders. O RSI também poderia ter mencionado, como podem constatá-lo aqui, que é muito utilizado. Podemos também selecionar setas, por exemplo. Temos aqui esta grande quebra no Nasdaq, que se tivermos a perspectiva que ele suba, podemos incluir aqui esta setinha, ao mesmo tempo em dizer algum texto. Definir, vai subir. Pronto. Também é importante para traders que querem acompanhar mais ativos de uma vez na mesma janela. Temos aqui a nossa grelha, onde podemos adicionar vários gráficos. Deixem-me abrir aqui uma nova. Por exemplo, como podem ver, isto aqui basicamente são todos
os gráficos que eu tinha selecionados neste separador de commodities que eu criei, como eu os ensinei há bocado, podemos ter em vista num total de 16 gráficos, da mesma maneira que estes separadores podem conter 16 ativos. Pronto, se eu quiser aumentar, voltar à vista de apenas um ativo, ou se simplesmente o quiser remover, posso clicar aqui no fechar. Neste caso vou optar por aumentar a imagem do Oil WTI e cá está ele, à nossa vista, no tamanho anterior. Por isso é muito fácil alterar isto. Alerto também aqui para as preferências adaptando-se às preferências de cada trader. Temos a nossa configuração inicial, onde as nossas posições aparecem em baixo e onde a nossa janela de mercado aparece à esquerda. E isto permite-nos, este separador permite-nos deixar à vista simplesmente o que nos interessa. Se só quisermos ver o nosso gráfico e a janela de mercado, temos a opção vertical. Se quisermos ver só o nosso gráfico e as nossas posições, temos a opção horizontal. Se quisermos só ver o gráfico, temos aqui a nossa opção de expandir o ecrã. Também temos aqui uma parte importante na minha conta, aqui onde poderá alterar a sua palavra-passe para a real, porque também pode aceder à sua área de cliente através deste campo. Cá está. É aqui que podem também gerenciar, por assim dizer, os seus depósitos, as suas transferências, conta bancária, área de cliente, documentos que lhes são facultados pela corretora. Cá está. Por fim, para terminar aqui a introdução à nossa plataforma, passo para o elemento mais importante, que são as aberturas de ordens. Vou passando outra vez para a conta de demonstração. E vindo aqui ao Forex. Temos diversas maneiras de abrir uma ordem no ativo que pretendemos. A mais rápida seria clicar no F9, o que nos abre imediatamente um ticket. Neste ticket, então, já exploramos aqui um pouco, podemos definir o volume do contrato, sendo que para cada volume será partilhado pela nossa calculadora o respectivo valor do spread, a comissão que poderá ser cobrada, que no caso do Forex é nenhuma connosco, o valor do PIP e os swaps diários, que variam conforme as taxas de juros praticadas pelos bancos centrais de cada país. No caso do euro, será o Banco Central Europeu, ou seja, corresponde a mais do que um país. Entrando numa posição curta, ou seja, vendendo, estaríamos a ser creditados diariamente com 32 cêntimos. Entrando longo ou comprando, estaríamos a ser debitados 87 cêntimos. Isto será uma execução instantânea, ou seja, ao preço de mercado, ao que neste momento está a ser cotado. De outra maneira, podemos abrir a nossa ordem, clicando pelo botão direito do rato, nova ordem, e mais uma vez, aqui temos o nosso ticket. Importante também mostrar no ticket a informação do instrumento. Aqui podemos ver a classe do ativo, se é Forex, se será um índice, se será uma matéria-prima. Temos também o tamanho do PIB, como já falámos anteriormente. O tamanho mínimo da posição, ou seja, o seu lote. A alavancagem, como já vimos anteriormente, que é, no caso dos Forex, 1 para 30.
o tamanho máximo da posição, o valor nominal de um lote e a subclasse, pronto, Major, neste caso em Forex, porque é um dos principais pares a ser transacionados. E temos aqui as horas de funcionamento deste mercado, neste caso o Forex e neste ativo em concreto. Temos também a performance do último dia, da última semana, do último mês, dos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano. Também temos o sentimento de mercado, que também já vimos no separador anterior. Temos também uma ferramenta logo disponível no nosso ticket, que é indispensável em qualquer gestão de risco que pretenda minimizar os prejuízos e ao mesmo tempo maximizar os lucros, que são os stop losses e os take profits. O stop loss basicamente vai definir o nível máximo de perdas que estamos dispostos a assumir em cada trade. Neste caso, se estivermos a entrar logo, temos que selecionar o preço mínimo a que permitimos que a nossa posição se mantenha aberta, de modo a minimizar. Imaginemos que, pronto, neste momento o euro-dólar está a 1.0795. Diríamos que ele viria para 1.06. Obviamente que isto é um valor grande, mas, ou 1.069, ou seja, aqui seria uma variação de 105 pips, ou seja, só estaríamos dispostos a que o ativo descesse 104.9 pips, o que equivale a 9,66€ e a uma percentagem de 3,55. Se a nossa intenção for calcular quanto é que estamos dispostos a perder em numerário e abdicando de um cálculo em pips, basta então selecionar o valor, podemos colocar aqui menos 15, que ele calcula automaticamente qual será o valor de mercado em que estaremos a perder 15 euros e quanto é que isso corresponderia em pips. Tão importante como o stop loss é o take profit. E a mesma lógica aplica-se ao take profit, só que em vez de estarmos a falar de perdas, estamos a falar de ganhos. Ou seja, mais uma vez, aqui é onde definimos o valor, aliás, o preço a que o ativo que estamos a negociar pode atingir até nós decidirmos fechar a posição, neste caso com lucro. Então, ou seja, aqui seria, imaginemos que definíamos aqui 1.08 para 1.09. Isto significaria que, mal o ativo batesse neste valor, a nossa posição seria encerrada. Essa posição, encerrando neste nível, significaria que a posição teria subido 104 pips, teríamos lucrado 9,65€ e o ativo teria variado positivamente 3,54%. Importante também, nunca é inútil deixar de referir, temos também os trailing stops. Os trailing stops é uma opção que faz com que o nosso stop loss siga o nosso ativo. Ou seja, à medida que o nosso ativo vai valorizando ou desvalorizando, conforme seja do nosso interesse, se entrarmos curto ou longo, nós podemos definir a distância do nosso stop loss para com o valor atual. Ou seja, se definirmos aqui o valor de pips, 5 pips, ou seja, o nosso trailing stop estaria sempre 5 pips atrás do valor do ativo. Então imaginemos que o nosso ativo já estaria com um rendimento com lucro e isso significaria que tinha subido 50 pips. Esse lucro significaria 50 pips. Nós com trailing stop com uma distância de 5 pips, isto levaria o nosso stop loss automaticamente para os 45 pips.
garantido assim que não perderíamos esse lucro sem a necessidade de estarmos a acompanhar o ativo. Outro tipo de ordens muito importantes para seguir são as ordens pendentes. Basicamente, a ordem pendente serve para definirmos um preço de compra ou venda de um certo ativo, embora esse ativo não esteja ainda com esse valor. Imaginemos, continuamos no nosso euro-dólar. Eu acredito que o euro-dólar vai continuar a valorizar e chegará pelo menos até aos 1.09. Mas sei que quando ele chegar a 1.09, ele irá desvalorizar. Nesse caso, faço uma ordem pendente para que quando ele chega ao 1.09, abra-se automaticamente uma posição curta, uma posição de venda. Como podemos ver aqui, ela fica cá marcada. Se o ativo bater neste valor, abrir-se-á automaticamente uma posição de venda. Aproveito também para referir que, voltando um bocadinho atrás sobre os stop loss e os take profits, também é possível editar os nossos stop loss, seja em ordens pendentes, seja em ordens instantâneas, imediatamente no gráfico. Se estivermos mais preocupados em definir este stop loss e take profit com base na nossa análise técnica, ou seja, a nossa análise gráfica, podemos simplesmente arrastá-lo. Como podem ver, sempre que abrem uma ordem, automaticamente, junto ao valor de entrada ou o valor da ordem pendente, aparece um stop loss e um take profit, pode ser desta maneira definido. Também outro instrumento importante que aproveito também, podem também fechar as vossas ordens imediatamente no gráfico, ou então aqui no terminal, clicando nesta cruzinha. Se quiserem fechar todas as posições de uma vez, podem fechar tudo, ou optar só por fechar as posições ganhadoras ou as posições perdedoras. Se tiverem confiança no vosso trade e que ele continuará a subir ou a descer conforme a vossa opção de compra ou venda, podem dobrar a posição neste pequeno símbolo. Por fim, mais um instrumentozinho que particularmente útil aqui na análise gráfica é aqui a nossa crosshair, que se consegue abrir clicando no botão do meio do rato. Isto permite-nos definir um ponto e clicando com o botão direito e esquerdo do rato, a maneira como a navegamos irá nos permitir saber quantos pips o ativo quantos pips significam esta distância traçada pela crosshair, neste caso aqui 270 pips, que entre parênteses terá o seu valor, o valor de ganhos, neste caso ganhos, porque estamos a falar da valorização do ativo, o lote que contratamos, neste caso é 0,01, percentualmente quanto corresponde a valorização deste ponto até este ponto, 2,64%, o número de velas e quanto o espaço temporal. Esta inclinação corresponde então, como podem ver, a 4 dias. Da parte da Xstation, considero o elementar explicado. Passaria então agora para a seguinte fase do nosso primeiro módulo do curso de Iniciação ao Trading, que são os tipos de
de produto e os tipos de mercados com que vocês, nossos clientes, podem negociar connosco. Começo por aquele que é certamente o mercado mais popular entre os traders de todo o mundo, não fosse ele o mais líquido e o que mais valor gera, o Forex, que é também conhecido como o mercado Foreign Exchange. É o maior mercado de transações do mundo. Estima-se que o valor diário de transações de moedas ultrapassa os 5 bilhões de dólares. Negociar Forex ocorre 24 horas por dia, 5 dias por semana. Encerra só ao fim de semana. Colocando isto de forma simples, o Forex é um mercado que se refere às trocas de uma moeda por outra a um preço previamente acordado. É um mercado descentralizado, no qual de todo o mundo qual as moedas de todo o mundo são transacionadas no mercado não regulamentado, ou over the counter. Isso significa que as trocas são rápidas, baratas e passíveis de ser efetuadas sem a supervisão da bolsa. Essencialmente, o negociar Forex é o ato de especular sobre o movimento dos preços de conversão através da compra de uma moeda enquanto se vende outra, em simultâneo. Os valores das moedas aumentam, apreciam ou diminuem, depreciam, uma em relação à outra devido a inúmeros fatores económicos, geopolíticos e técnicos. O Forex, geograficamente, segue o sol ao longo do globo. Abre de manhã, segunda-feira, em Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, passando depois pelos mercados asiáticos de Tóquio, Singapura, de seguida passa por Londres e fecha sexta-feira à noite em Nova Iorque. De notar que todos estes fatores macroeconómicos e geopolíticos que ocorram durante o fim de semana terão impacto então na semana seguinte, quando o mercado de Forex voltar a reabrir. Como já disse, é o maior mercado do mundo, isto, a faturação média na ordem dos 5 bilhões por dia. Isto significa que o preço das moedas está a ser constantemente a oscilar umas em relação às outras, o que cria inúmeras oportunidades de trading para os investidores. É muito raro que quaisquer das duas moedas tenham um valor idêntico e também é muito raro que quaisquer duas moedas mantenham o mesmo valor relativo por mais que um curto espaço de tempo. No que respeita à negociação em si, pode não saber, mas já fez parte alguma vez na vida do mercado Forex. Mas neste caso em formato físico, por assim dizer. Basta ter viajado a outro país e ter trocado os seus euros, imaginemos por uma libra, que naquele momento ela teria um valor. Sendo que provavelmente no dia seguinte, quando fosse trocar esses mesmos euros pela libra, ela já poderia valer mais ou menos. No caso dela valer menos, significa que poderia ter conseguido mais libras com os mesmos euros. Isto é o mercado Forex a sua maneira mais simples, mas pronto, obviamente que em trading as modalidades são completamente diferentes. Mas são estas oscilações que permitem que os traders lucram especulando sobre os preços. Todos os pares do Forex estão cotados quanto ao valor de uma moeda em relação à outra. Cada par de moedas tem uma base, que é a primeira moeda assinalada no par, e a contramoeda, que é a segunda divisa desse par. Pronto, se calhar já repararam, neste meu grupo de favoritos no Forex, temos aqui o dólar CAD, que é o dólar australiano, o dólar iene a moeda japonesa, o dólar CHF, que é o franco suíço, o euro-dólar, o euro-libra esterlina, euro-iene. Quando a moeda base deste par aprecia, ou seja, quando a moeda base deste par fica mais forte, significa que o ativo aprecia. Quando fica mais fraca, significa que deprecia. Se acredita que uma moeda vai apreciar relativamente à outra, entra numa posição longa ou compra. Ou seja, como já foi explicado mais ou menos, se achar que neste par euro-dólar acredita que o euro vai valorizar relativamente ao dólar, compra. Se acredita que o dólar vai valorizar relativamente ao euro, vende. Que podem ver esta tendência. O euro tem desvalorizado consideravelmente relativamente ao dólar nos últimos dias.
Passando então para mais um tipo de ativo, as matérias-primas. O setor das matérias-primas é realmente único nos mercados financeiros. Um dos aspectos mais interessantes de negociar matérias-primas é a relação complexa que a procura e a oferta, mais fatores económicos e hábitos de consumo, gerem um enorme potencial de oscilação dos preços. Se, se por um lado as matérias-primas são componentes essenciais para os bens manufaturados, a sua produção e consumo dependem maioritariamente de fatores como o clima, a sazonalidade e recursos. Não se tem neste número dos casos. Por exemplo, os preços do petróleo têm sofrido bastante nos últimos anos com a produção de xisto bituminioso a crescer mais rápido que a procura, levando ao aumento das reservas petrolíferas e, consequentemente, a uma queda do preço do petróleo. Para quem não conhece, é a forma de exploração do fracking, isto da produção de xisto bituminioso. Mas pronto, basicamente é importante realçar que a compra e venda de matérias-primas ocorre normalmente através de contratos de futuros standardizados em múltiplas trocas. Isto significa que não tem que comprar um barril de petróleo e armazená-lo no seu quintal. Para se tornar um trader de matérias-primas, tudo o que tem que fazer é comprar um contrato de futuros ou um CFD e a bolsa de futuros mais antiga, já agora conhecida, é a Chicago Board of Trade, na qual um trader pode comprar futuros sobre matérias-primas comuns. Isto vai do trigo ao milho, ao arroz, à soja, todos estes disponíveis na nossa plataforma. Como podem ver, aqui nos meus favoritos, os que eu mais gosto de acompanhar: petróleo, gás, café, açúcar, soja, trigo, milho, cacau, ouro também, uma matéria preciosa, também uma das principais matérias-primas negociadas. Também, fruto disto, podemos dividir então os traders de matérias-primas em dois grupos: os investidores e os especuladores. O primeiro grupo engloba os compradores dos materiais físicos e os produtores de matérias-primas, que utilizam então estes contratos de futuro para fins de cobertura de risco para os que foram intencionalmente concebidos. Estes traders são os que fazem ou recebem da matéria-prima, que peço perdão, fazem ou recebem a encomenda da matéria-prima quando o contrato de futuros expira. O segundo tipo de trader, que serão os que negociarão na nossa plataforma, seriam os especuladores, que esses são os traders que negociam matérias-primas no mercado unicamente para lucrar com a volatilidade do movimento dos preços. Outra coisa importante para negociar matérias-primas será a análise fundamental. Não irei desenvolver bem muito este assunto, isso caberá ao meu colega, que vos dará o segundo módulo deste curso de iniciação ao trading, onde se desenvolverá mais os conceitos de análise técnica e análise fundamental. Mas pronto, as matérias-primas estão muito sujeitas à lei da oferta e da procura, se calhar muito mais do que a esmagadora maioria dos ativos financeiros que só podem ser negociados com. Por exemplo, se a procura for maior que a oferta, os preços deverão aumentar. Se a oferta for maior que a procura, os preços deverão cair. Mais uma vez, retomo o exemplo do petróleo, que com a produção em massa de xisto bituminioso tem vindo a ter quedas consideráveis porque o mercado foi inundado com novas produções de petróleo como nunca antes vistas. Alguns dos dados macroeconómicos que também são de muita importância a acompanhar para quem gosta de negociar matérias-primas são, por exemplo, as alterações nos inventários que regularmente são lançados. Como temos o exemplo do petróleo, as mudanças de inventário são uma forma muito interessante de perceber se a procura ou a previsão tem um papel relevante no mercado num dado momento. Cada matéria-prima tem o seu tipo de relatório, com a sua periodicidade de publicação, e por isso é importante estar a par desses dados. Pegando alguns exemplos, temos o relatório do Instituto Americano de Petróleo, que
que nos dá os estoques de petróleo dos Estados Unidos e que tem sempre um impacto considerável na evolução do preço. Ou para as matérias-primas agrícolas, temos o relatório do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que é publicado no final de cada mês. Depois temos os relatórios sobre o sal, que enquanto as mudanças do inventário podem indicar em que direção se move o mercado num dado momento, nos relatórios sobre o saldo podem confirmar ou negar essas indicações. São publicados com muito menos frequência que os relatórios de mudança de inventário, mas podem conter informação mais importante. Por exemplo, e este é bastante importante, ainda ficando no petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEC, divulga mensalmente um relatório sobre o mercado de petróleo que pode ser considerado um tipo de relatório sobre o saldo. Mostra as mudanças na procura, da oferta, da produção e ainda inclui as previsões dos estoques para os meses seguintes. Cada matéria-prima tem o seu relatório que vale a pena analisar, por isso é aconselhável para os traders que negociam alguma matéria-prima em específico de estar a par dos relatórios dessa mesma matéria-prima, porque também é nos momentos em que esses relatórios são divulgados que há uma maior volatilidade no mercado e, consequentemente, mais oportunidades de pontos de entrada lucrativos para os traders. Também, assim, resumidamente, para matérias-primas agrícolas em concreto, é importante ter em conta a sazonalidade e a meteorologia, porque em ativos como, lá está, o açúcar, a soja, o trigo e o milho, será a evolução da meteorologia a que vai determinar boas ou más colheitas, ou seja, se haverá muito produto à venda nesse ano ou não, e a própria sazonalidade, porque há momentos do ano em que há mais disponibilidade de cada uma destas matérias-primas em concreto, dependendo da altura em que eles são colhidos e plantados. Por isso, também muita atenção a estes detalhes. Passando para os índices, também muito populares hoje em dia, os índices acionistas. Cada índice está relacionado com o mercado de ações e de obrigações de cada país e cada um tem a sua própria metodologia de cálculo. Na maioria dos casos, a mudança relativa do índice é mais importante que o próprio valor numérico de cada índice. Dou um exemplo: se o Financial Times Stock Exchange 100, ou FTSE, como é conhecido no mundo do trading, estiver colocado em, digamos, 6.670, esse número diz aos investidores que o índice está quase 7 vezes acima do seu nível base, que é 1000. No entanto, para avaliar a oscilação do índice face ao dia anterior, os investidores devem olhar para o quanto o índice caiu, que é dessa muitas vezes expressa em percentagem. É importante também ter atenção às empresas que estão cotadas na bolsa nestes índices, porque são elas muitamente que vão determinar, não só, mas vão muito, em grande medida, determinar a evolução favorável ou desfavorável deste índice. Por exemplo, podemos pegar aqui no Nasdaq, o S100, que tem por base no seu cálculo as 100 maiores empresas do ramo tecnológico dos Estados Unidos. Como podemos ver, os desempenhos têm sido positivos e isso tem-se refletido positivamente no índice, que está numa forte tendência de subida já há um largo período de tempo. Temos o S500 também, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Desde já, notar que é nos Estados Unidos que encontramos a maior quantidade de índices, para todos os gostos, por assim dizer. Já nos países europeus, pronto, temos aqui o Financial Times, ou o FTSE, como já mencionei anteriormente. O SPAT 35 de Espanha. O CAC, ou o FRA 40 da França. O DAX, da Alemanha. Ou seja, índices de vários países e que todos eles são bastante interessantes para negociar-se.
Aqui, mais uma vez, nunca negociamos os índices em si. Mais uma vez, estamos a fazê-los em CFDs que têm por base estes índices. Outros ativos disponíveis na nossa plataforma, mas neste caso só na modalidade de CFD, são os ETFs. Muito resumido, os ETFs são fundos de investimento, é um conjunto diversificado de ativos, como um fundo de investimento, transacionam de uma bolsa como uma ação. Estão cotados em bolsa e podem ser transacionados a qualquer momento durante o horário de negociação do mercado, com a vantagem de que oferecem uma única fonte de exposição imediata a rendimentos de diferentes valores mobiliários. Ou seja, os fundos podem ser construídos, são construídos por um conjunto de ativos que muitas vezes se cingem a um certo ramo. Podemos ter um fundo de investimento com base em ativos do setor automóvel. Podemos ter um fundo de investimento com base em ativos do setor imobiliário. Ou seja, eles agregam, em muitos casos, os ativos mais atrativos num único fundo, desta maneira, então, criando uma única fonte de exposição imediata a rendimentos diferentes de valores mobiliários. Com a XTB, pode negociar ETFs, mas, como já referi, somente na modalidade de CFD. À semelhança das ações, também em modalidade CFD, quando pode beneficiar tanto da subida ou da descida do preço, conforme a sua posição, seja ela de venda ou de compra. Voltando aqui atrás, para então falar um pouco das ações, comecemos com uma definição simples. Uma ação é um título que simboliza a propriedade numa empresa e representa uma reivindicação de parte de ativos e ganhos da empresa. E o que é que isto significa? Que se comprar uma ação numa empresa, torna-se dono dessa firma específica, parcialmente, obviamente. Passa a ter parte dos ativos dessa empresa e ganha o direito de tomar parte nos seus ganhos. Ou seja, passa a ter direito a receber dividendos. Ao tornar-se acionista maioritário ou numa empresa, vai ser mais complicado negociar ações. Não só tem de decidir o que fazer com os títulos que adquiriu, como tem o direito de decidir sobre o futuro da empresa, participando das Assembleias Gerais de Acionistas. Mas então, e que fatores afetam as ações? Como já é habitual, não existem respostas fáceis para esta questão, mas há muitos fatores que podem afetar os preços das ações. Alguns dos mais importantes são os ganhos. Os ganhos são cruciais para analisar as ações, porque quanto mais a empresa ganhar, mais caras se vão tornar as ações, em teoria. Quando a empresa está a lucrar, pode passar de lucros para os acionistas sob a forma de dividendos. Pode também readquirir as suas ações ou investir, o que levará ao aumento do valor da empresa. À medida que a quantidade de ações se mantém mais ou menos inalterada, o aumento do valor da empresa leva a um preço mais elevado de cada ação. É importante lembrar-se que, por vezes, a empresa que tem ações com preço elevado pode não estar a lucrar muito. No entanto, um aumento no preço significa que os investidores esperam que vá ocorrer um aumento no futuro. Caso contrário, os preços iriam cair a pique, tal como aconteceu durante a bolha da internet no final dos anos 90. É por isso que é crucial observar os ganhos enquanto negocia ações. A indústria ou o setor também é outro fator a ter em conta, porque as empresas fazem negócios em setores específicos da economia. A título de exemplo, a Apple é uma das líderes na alta tecnologia, o que significa que ela não vai competir com a Coca-Cola. Contudo, deve olhar atentamente para a Microsoft, porque a competitividade agressiva dentro de um setor pode ter um impacto significativo dos lucros de uma empresa, ou levando a uma redução do valor das suas ações. Por fim, outro valor a ter em conta, importante, é as finanças da empresa. Porque, imaginemos, a situação financeira de uma empresa determina a sua capacidade de sobrevivência a longo prazo. A deterioração nesta área pode então levar a movimentos dramáticos nas ações de empresas. O melhor exemplo que a maioria de nós já teve a oportunidade de viver foi as ações dos bancos durante a crise de 2008, que foram por aí abaixo, como muitos saberão. E por fim, temos as condições económicas,
os preços das ações dependem não só do que acontece na empresa, como também do que se passa em seu redor. Imaginemos, um crescimento económico, a deterioração ou até mesmo uma recessão podem ser um sinal da queda de ganhos ou até a falência, o que inevitavelmente vai afetar as ações. Por outro lado, um elevado crescimento económico pode melhorar a perspectiva de uma dada empresa, levando a uma subida do valor das ações. Por fim, para finalizar, temos as criptomoedas, que é um ativo recente, por assim dizer, nos mercados financeiros, mas cuja popularidade tem vindo a crescer. Durante muito tempo era quase uma autêntica lotaria, mas tanto a Bitcoin como outras criptomoedas têm se cimentado como ativos legítimos nos portfólios de muitos traders. Pode comparar esta revolução digital se calhar à corrida do século XIX, com os valores a disparar devido ao crescente interesse global no mercado acionista. Mas o que é que são criptomoedas e mais concretamente o que é o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda e ainda hoje a criptomoeda mais popular. A Bitcoin é uma forma de moeda digital criada e detida de forma eletrónica. Ao contrário das tradicionais moedas em formato físico, como os dólares ou euros, as Bitcoins não são impressas. Em vez disso, são produzidas por pessoas a operar em computadores em todo o mundo que utilizam software que resolve problemas matemáticos. Outra diferença significativa a ter em conta das criptomoedas para o dinheiro em formato físico são os bancos. É que a missão do Banco Central é estabilizar a moeda. Mas, no entanto, não existe nenhum banco da Bitcoin. Porque a Bitcoin é um banco em si mesmo, por assim dizer. Existe um livro independente de liquidações que fornece informações sobre o estatuto de propriedade de todos os seus utilizadores e o historial de transações entre eles. E existe ainda uma quantidade limitada de bitcoins, o que também limita o papel da instituição de supervisão. A título de exemplo, por exemplo, enquanto os bancos centrais podem imprimir mais dinheiro, existe uma quantidade limitada de bitcoins. Estima-se que em 2040, aliás, em 2140 haverá 21 milhões de bitcoins em circulação. Por isso pode-se dizer-se que, à semelhança do ouro, existe quantidade finita de bitcoin. Mais ainda, a quantidade de bitcoins que entram em circulação como recompensa para os mineiros, que são aqueles que, com o seu material informático, produzem bitcoin, cresce de forma pré-determinada. A cada 210 mil blocos, que é 4 anos, o prémio para os mineiros cai para metade. O primeiro era 50 bitcoins, depois 25 bitcoins e atualmente datado a 10 de agosto de 2017, o preço está nos 12,5 bitcoins. Ou seja, desde então este valor ainda já se reduziu consideravelmente. Os pioneiros da extração de Bitcoin podiam ganhar mais ao mínimo custo, mas atualmente já existem aproximadamente 16 milhões e meio de Bitcoins. Por consequência, apenas mais 4 milhões e meio de Bitcoins continuam por extrair e a sua oferta para circulação vai crescer. O que será um fator deflacionário na criptomoeda. E como é que chegamos a isto? Isto parte tudo de uma tecnologia pioneira e vanguardista, muito recente, que se chama blockchain, que é basicamente o coração da Bitcoin, que é a forma de encriptação desta moeda. Esta tecnologia são torres de blocos. A torre simboliza o atual estado das contas de criptomoedas que têm contas, tal como visualizadas por utilizadores de Bitcoin. Cada novo bloco contém informações sobre todas as novas transações que vão mudar o atual estado das contas. Para que caiba na torre, um novo bloco tem que ser encriptado e emparelhado corretamente. Quando isto acontece, fica ligado a essa torre e, por consequência, vai completar novas transações. As bitcoins do sistema vão ser transferidas entre utilizadores. Se tentássemos remover ou substituir um bloco da parte de baixo da torre, toda a estrutura seria destruída, porque cada bloco na torre contém encriptada a mesma informação que se encontra no bloco anterior. Substituir um bloco por outra informação ou texto cifrado resultaria numa não consequência, a informação contida na torre seria considerada falsa. É por isso que a tecnologia de blockchain pode ser considerada inovadora no campo da segurança. Claro que isto é
difícil de compreender imediatamente, não fosse isto também uma tecnologia de ponta e muito recente, mas pronto, é indispensável, pelo menos para os traders que tencionam investir em Bitcoin terem e outras criptomoedas terem um mínimo conhecimento então do funcionamento desta tecnologia para conseguir obter os melhores resultados possíveis. Ao contrário dos outros ativos, já falámos hoje, a Bitcoin não há muita análise fundamental possível para perceber a evolução do ativo. Mas algumas das condições que influenciam então a evolução destas criptomoedas será o valor o preço da eletricidade e as fontes de energias renováveis. Porque são necessários computadores muito potentes para então decifrar as fórmulas matemáticas que darão ao blockchain e isso requer muita energia. E obviamente que quanto mais cara for a energia, provavelmente menos tentador será minar Bitcoin, isto na linguagem corrente de quem a negocia. Além disso, aqui a oferta e a procura também têm o seu peso e pronto, e o desenvolvimento de tecnologias de computadores que podem então reduzir o consumo de eletricidade e desta maneira se tornar mais barato farmar ou minar Bitcoin. Pronto, sim, estamos quase no fim, mas também serve este ponto para falar se calhar de outras criptomoedas, sendo as mais populares a Litecoin, a Ethereum, que esta aqui conhecida como Bitcoin 2.0, entre outras. Na nossa Xstation, também temos disponíveis um cabaz considerável de criptomoedas, mas como já referi anteriormente, estas são alavancadas, ou seja, são um CFD da própria criptomoeda. Aqui um exemplo, o próprio Bitcoin. Já está, abri um gráfico. Podemos ver que o volume mínimo será de 0.1, mas vindo aqui às informações, a alavancagem disponibilizada é de 50% ou 1 para 2, ou seja, só precisamos de ter metade do valor deste contrato para poder então abrir uma posição e tal como acontece com as ações e os ETFs, podemos beneficiar da subida e da descida das criptomoedas, porque quando compramos uma criptomoeda, quando a temos efetivamente connosco e não é contrato CFD, é única e exclusivamente do nosso interesse que este ativo valorize. Da minha parte é tudo. Este primeiro módulo serviu então para vos dar a conhecer os principais conceitos e um pouco da nossa plataforma de trading. Também os ativos mais negociados pelos traders em todo o mundo. Espero que tenha sido útil e espero também que possam aprofundar ainda mais conhecimentos com os módulos que se seguirão deste curso de iniciação ao trading da XTB. Da minha parte é tudo e desejo a todos uns bons negócios e muito sucesso na caminhada do trading.